Gente, porque a Coreia do Sul paga jovens reclusos para saírem de casa? A gente vai comentar esse caso aqui agora. A gente vem falando muito sobre o hikikomori, né? Que é um termo que começou ali no Japão, se espalhou para a Coreia, que são pessoas que começam a se isolar de tudo, do mundo, da família, e ficam trancados em seus quartos 24 horas por semanas, meses e anos, né? E lá na Coreia do Sul isso acontece tanto, tanto que o governo, por meio de um auxílio social, está tentando combater isso, né? Incentivando as jovens saírem de casa, porque é algo lá tão grave, que virou um problema de saúde. E o que acontece? É, a pressão social para essa galera lá é muito grande. Então tem muita pressão para você ser bem sucedido, tem muita pressão para você entrar nas grandes faculdades. E você é ensinado desde pequeno a respeitar isso, a levar isso a sério e a entender o peso disso. Então, quando você vai chegando aí no começo da fase adulta, quando você não consegue realizar aquilo que você foi ensinado desde cedo, você começa a ficar muito mal. Você acha que você fracassou, que você não está se adaptando. E aí a gente vai contar o caso do Yu, né? Um coreano. Ele ficou 5 anos, gente. 5 anos isolado, assim, sem sair do quarto. Ele chegou a ficar a primeira vez por 2 anos. E aí ele só saiu do isolamento para servir lá o serviço militar, que lá é obrigado. E aí ele voltou. E aí, pelas mesmas razões que a gente conhece, se sentir que não pertence a lugar nenhum, sabe? Aquela sensação, aquele vazio. Olha, eu não consigo fazer amigos, essa sociedade que eu faço parte, eu não me identifico, eu não consigo arrumar um emprego que eu gosto, ou que eu talvez me sinta útil, tenho dificuldade de relacionamentos familiares, sentimentais, e aí vai se isolando, e aí se coloca dentro do seu próprio mundo a um ponto de não querer ver mais ninguém. E aí o Yun, ele começou a participar de. Tem alguns projetos lá na Coreia e no Japão voltados para recluso, onde a ideia é reunir reclusos, hikikomoris, para trabalhar isso, tipo uma terapia em grupo, né? Onde você coloca pessoas que estão passando pela mesma situação, para eles começarem a entender que não é só eles que passam por isso, que não é só eles que estão sentindo isso, né? E o Yu falando que através desse programa, ele saiu depois de 5 anos para ir na praia, né? Para encontrar essa galera do grupo. Ele falou que ele e o irmão dele ajudou ele a limpar todo o apartamento que estava bem bagunçado, e depois ele foi lá encontrar. Ele falou que foi estranho e ao mesmo tempo libertador. Lembrando que esse auxílio, gente, lá chega até R$ 2.400, né? Eu acho que é para jovens entre 9 e 24 anos. Né? Então é uma das formas que o governo coreano está começando a tentar combater a saúde mental e esse tipo de situação na Coreia do Sul. Lembrando que o Japão também vive uma situação muito parecida ou até mais grave, e lembrando que esse fenômeno começa a ser visto em outros países, né? Espanha, Itália, né? E aí o que acontece? É, ele falou que depois dessa situação de ficar anos recluso, e aí depois que ele conheceu esse grupo, ele começou a participar, ele conseguiu vencer isso, tanto que ele abriu uma empresa, e a empresa dele ajuda pessoas na mesma situação. Mas vários jovens que sofrem dessa situação falam que não é só o problema financeiro, né? Que não adianta o governo só oferecer dinheiro, porque cada pessoa às vezes sofre a mesma situação, mas por motivos diferentes. Então, assim, muito desses aí estavam na casa dos pais, os pais estavam bancando. Então, assim, eles acreditam que o governo também poderia investir em programas para, de fato, ajudar as pessoas. E não são só os jovens, são crianças, são adultos, são idosos, né? Tanto que muitas pessoas na Coreia e no Japão não estão casando. Muitas pessoas estão envelhecendo, estão ficando solitárias, sozinhas, se isolando nessa faixa etária. E eles falam assim, olha, é bom o governo entender que isso é um problema sério, é bom eles darem um primeiro passo, mas não é só ajuda financeira, né? E as pessoas não só se isolam porque não conseguiram vencer financeiramente. São outras situações, né? As pessoas às vezes sofrem bullying na escola, às vezes são maltratadas no trabalho, as pessoas não se sentem acolhidas quando estão passando dificuldade, elas não têm o costume de pedir ajuda, porque a cultura ali é muito individualista e muitas vezes
Pedir ajuda é um sinal de fraqueza e as pessoas vão chegando num ponto que a mente dela vai ficando muito pesada com tantas situações, né? Ainda mais numa cultura tão pesada. Voltando para o Brasil aqui, a gente tem uma saúde mental também muito fragilizada, mas aqui eu acho que são por motivos diferentes. Porém, essa parada de se isolar, de ficar cada vez mais no seu espaço, tentar não ver pessoas, são coisas que eu já vejo aqui até onde eu moro, sabe? Mas a pessoa até então não entende ou não percebe que isso pode ser indício de algum problema, né? A pessoa fala, não, a pessoa entende que ficar em casa trancado sem ver ninguém a maior parte do tempo é algo bom, porque fica ali numa certa tranquilidade se tiver essa oportunidade, né? Mas muitas vezes a pessoa não vai vendo que ela tá deixando de viver totalmente a vida dela, ficando totalmente dentro de um quarto, de uma casa, e muitas vezes não entende que isso é um problema que pode ser mental e emocional. No Brasil eu já vejo algumas situações assim, mas eu acredito que seja por diferentes motivos. E como eu falo, né, a gente tem muita dificuldade de debater saúde mental. No Brasil, já que lá na Coreia e no Japão as pessoas não falam muito isso, aqui quando fala muitas vezes é taxado como frescura, mimimi, né? Ah, é frescura, mimimi, é uma desculpa, né? Então, muita gente fala disso, muita gente mesmo. E às vezes as próprias as pessoas da família, né? E é por isso que muita gente às vezes desiste de procurar ajuda ou desiste até de falar sobre o assunto, porque quando vai falar com pessoas próximas e a reação é essa, é complicado, né? Então a gente trouxe esse caso gravíssimo da Coreia do Sul, que chegou ao ponto de ter que pagar para ver se as pessoas começam a sair de casa.